Olá, você é aluno do meu curso, bem-vindo a mais um podcast. Hoje, para conversar comigo sobre demandas predatórias, eu tenho a honra de ter a professora Maria Emília Queiroz. A professora Maria Emília, ela é professora do meu curso desde o comecinho, dá aula nas nossas pós-graduações, dá aula numa série de cursos preparatórios também e está conosco para poder falar sobre esse tema. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, bem-vinda. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui no meu curso. Ah, que bom. A gente vai falar sobre esse tema que demanda tanta questão bastante controversa, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, é um tema que tem preocupado nacionalmente, né? Eu vou falar aqui tanto como advogada e professora de processo civil, também sou membro do Tribunal de Ética da OAB do meu estado, né? E isso tem preocupado bastante. Qual é a situação? As demandas predatórias são sempre confundidas com as demandas massificadas. Não é esse o problema. Tanto que, processualmente, a gente está na era da formação do microsistema de precedentes judiciais, não tem problema demandas massificadas. O problema é quando existe algum tipo de fraude dentro dessa massificação. Isso é que tem se apelidado de demandas agressoras, demandas predatórias, que são poucos advogados que entram, por exemplo, com 5.000 processos sobre determinado tema. E quando vai se apurar, encontra-se, por exemplo, procuração falsa, endereço que não existe, partes, clientes, na verdade, que não existem ou que já faleceram muito antes ou que nunca souberam que existia esse advogado. Então, o ponto de preocupação aqui que surge é o seguinte: o Poder Judiciário tem reagido a esse tipo de demanda, mas, querendo ou não, limita a atividade da advocacia. Porque o advogado que está todo certo, não é impossível você ter no seu escritório 5.000 clientes. Mas o advogado que está certo vai acabar pagando pelo que não está. Então, o grande problema é a gente diferenciar a demanda massificada da demanda predatória. E para a gente identificar a demanda predatória, o elemento tem que ser a fraude. Exatamente. E aí o judiciário tem se pronunciado muito a respeito disso por conta de se esbarrar na questão da liberdade profissional. Isso. Da advocacia. Perfeito. Como que a gente faz essa sinergia, essa balança, né? Esse complicado sempre, né? O equilíbrio é sempre o mais difícil de se encontrar. Sempre. A liberdade profissional e tentar inibir, né, essas fraudes, a segurança jurídica. Também. Na verdade, existe, o CNJ lidera isso e o Conselho Federal da OAB também compõe essa força-tarefa, na verdade, e já existe até um tema afetado no STJ, que é o tema 1198, sobre esse assunto. O que acontece? Vai ter que se personalizar os processos, a verdade é essa. Uma identificação. Uma identificação, e porque a gente sabe que demandas em massa, às vezes, na prática, copia-se e cola uma petição inicial, copia-se e cola uma contestação, copia-se e cola uma sentença. Mas agora vai ter que haver uma série de precauções sobre isso. Como, por exemplo, eu acompanhei uma causa na Justiça Federal que o advogado entrou e tinha mais de 6 meses a procuração dele. Por quê? Primeiro ele tentou, era uma causa previdenciária, tentou administrativamente pelo INSS. E isso, o processo administrativo durou em média 1 ano. Foi negado, ele usou a mesma procuração para entrar judicialmente, que tinha poderes para entrar, mas era uma procuração de mais de 1 ano. E a Justiça Federal mandou emendar a petição inicial para que fizesse instruir com uma procuração recente dos últimos 3 meses. Qual é a questão? A gente sabe, lá no direito civil, a gente sabe, lei de registro público e tal, não existe prazo de validade para uma procuração. Então, o juiz poderia ter exigido isso, mas o que acontece? Acaba que a lei de organização judiciária, os tribunais vão criando resoluções que não são exigíveis, na realidade, num nível macro, mas devido a essa política de combate às demandas predatórias estão sendo usadas e exigidas também. Então, as demandas predatórias, elas têm repercussão em diversas áreas do direito. Com certeza. Principalmente no Código de Ética, né, que eu acho que é o principal delas, porque rompe, inclusive, com o Código de Ética, a questão do valor do advogado, e tem implicações na seara criminal, processual e assim por diante. Exatamente. E muitas vezes, quando os juízes extinguem o processo sem apreciar o mérito, exatamente por esse problema de representação, muitas vezes, aí o próprio juiz pede para oficiar o Tribunal de Ética daquele estado, daquela seccional da OAB, que vai, paralelamente, instruir um processo administrativo dentro do órgão de classe, que pode gerar uma suspensão e
dependendo do caso, da reincidência, lá para frente, quem sabe até a exclusão dos quadros. Nossa. E qual é a dica, terminando a nossa fala aqui, para os jovens advogados, para eles não entrarem nesse looping de ações? Primeiro, sempre desconfiem de um dinheiro que vem muito fácil, né? De um grupo grande de clientes. Eu já tive no meu escritório um colega que disse, olha, consegui um mailing de clientes. Aí eu disse, como assim mailing de clientes? Não, determinada empresa me cedeu os contatos de pessoas que foram vítimas desse tipo de ilícito civil. Essa empresa está ferindo a LGPD e você está captando ilegalmente a sua clientela. Então, personalize os seus atendimentos. Você pode advogar em massa, sim, mas saiba quem é o seu cliente. Seu cliente tem que saber que você existe. Porque o que os juízes estão fazendo, muitas vezes, é criando uma audiência. O rito nem precisaria de uma audiência para saber se aquela parte existe. E muitas vezes a parte diz que nunca viu o advogado. Então, zele pela sua profissão. Tudo que vocês estudaram para a primeira fase da OAB é real e é prático. Existe muito procedimento que pode acabar até com exclusão nos quadros da ordem. Então, tenha sempre prudência, saiba quem é o seu cliente e haja corretamente pela boa-fé processual que o sucesso chega. E já foi tão difícil, né, conquistar a nossa carteira da ordem, não é por uma coisa assim que a gente vai romper o que a gente construiu, né? Mais uma vez, obrigada por estar conosco, sempre uma honra tê-la aqui e seja bem-vinda sempre, a casa é sua. A honra toda minha, beijo grande. Você, aluno da pós, venha para a nossa pós, saber que a gente tem todo esse cuidado de olhar e trazer um conteúdo de segurança, sempre. Até a próxima.